Vamos queimar, irmão, como se fosse a última vez. Quando a gente trata todos os dias como se fossem os últimos, e toda a celebração como se fosse a última, a verdade é que um dia a gente acerta. Um dia eu vou me vestir pela última vez para pregar sobre Jesus. Um dia alguém aqui vai ouvir pela última vez sobre Jesus. Então, como eu não sei quando vai ser, eu quero que Ele me encontre cheio, queimando, com fome, com sede. Eu quero que Ele me encontre entregando tudo, para que quando eu chegar na glória, os céus possam dizer: esse amava a presença, ele deu tudo que tinha. Ele é um instrumento gasto nas mãos de Deus. Alguém comigo diga amém. Tem alguns momentos de oração que eu tenho uma imagem clara, e eu tenho feito essa oração. Se fizer sentido para alguém, você pode fazer essa oração também em algum momento. Eu tenho pedido: Deus, eu quero morrer como um instrumento gasto. Eu quero ter marcas de uso. Eu não quero ser aquele instrumento que de vez em quando era usado. Não, eu quero ser o instrumento preferido na tua mão. Alguém já viu um instrumento que é preferido? Talvez você, sei lá, você é médico, tem um bisturi que é o que você mais usa. Você que é mecânico, tem uma ferramenta que é a que você prefere. É a melhor marca, talvez nem seja a melhor marca, mas é a que você mais gosta. Tem aquela Bíblia que talvez não seja a mais bonita, ela é a mais gasta, amassada, mas quando você vai para o teu lugar secreto orar, é ela que você pega e leva. Tem pessoas aqui que tem mais de um carro, mas talvez o carro do ano não seja o que você mais gosta. É aquele clássico, era aquele carro que o teu pai gostava, é aquele carro que você tinha quando conheceu a tua namorada, que hoje se tornou a tua esposa. Sabe, eu tenho pedido: Deus, eu quero ser um instrumento gasto nas tuas mãos. Eu quero subir como um instrumento que tem muitas marcas de uso. Eu não quero chegar lá intocado, não. Eu quero chegar gasto e me deixar gastar. Mais alguém comigo aqui nessa noite? Mais alguém quer ser usado por Deus? Mais alguém quer ser usado por Deus nessa geração? Então levante as suas mãos e declare comigo. Diga: Pai, se o Senhor fizer algo na terra, não me deixe de fora. Diga: tudo que o Senhor vai realizar nos próximos anos conta com a minha vida e com a minha casa. Eu quero ser gasto e me deixar gastar, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é um dos temas centrais de muitas conferências, e é uma das coisas que a gente como brasileiro mais persegue. Mas eu quero trazer um entendimento básico do que de fato é avivamento. Então fala comigo: o Senhor é a fonte de todo avivamento. A gente tem mergulhado nessa série sobre as fontes que emanam de Deus. Eu queria te pedir para que você não se distraia, olhe para mim. Eu sei que tem gente que já está satisfeito com tudo que recebeu. Se a gente encerrasse aqui o culto, você já estava pleno, cheio da glória de Deus. Mas eu creio que ainda existe um vinho novo para o final da festa. Amém? Então não me deixe sozinho. Eu queria saber se tem algum carismático aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum voluntário apaixonado aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum avivalista aqui nessa noite. Aleluia! Então vamos junto até o final. O que é de fato o avivamento? Tem muitas coisas que permeiam o avivamento, mas não são de fato avivamento. Avivamento gera ajuntamento, mas nem todo ajuntamento é avivamento. Avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Avivamento gera romper, mas nem todo romper é avivamento. Avivamento gera crescimento, mas nem todo crescimento é avivamento. Avivamento gera grandes feitos, mas nem todos os grandes feitos são uma expressão de avivamento. Às vezes o avivamento acontece de forma simples, num lugar inesperado. Foi assim com Atos 2 e não foi assim em Babel. Babel fala a respeito de uma torre edificada por homens, um projeto gigante, um lugar alto. Fala sobre um povo que tinha unidade, eles tinham uma visão extraordinária. Mas o que eles construíram não apontavam para Deus, por mais que estivesse na direção dos céus. Atos 2, pelo contrário, fala de um povo simples, num lugar simples, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, até que de repente veio sobre eles um derramar do Espírito Santo, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que nem sempre é de um lugar simples que vai vir um avivamento. A gente precisa entender que nem sempre um lugar grande ou lugares altos estão inabilitados para viver avivamento.
O avivamento não está ligado à geografia, classe social, não está ligado à raça, não está ligado a um bairro, não está ligado a uma denominação. Avivamento é quando o céu gera vida sobre algo que está morrendo na terra. Avivamento é quando alguém ou algo moribundo recebe uma nova chance. Avivamento é quando ossos ressequidos se tornam um exército. Avivamento é quando um povo improvável se torna parte de uma herança. Avivamento é quando gentios que não faziam parte desse comissionamento passam agora a ser abraçados por essa aliança, porque aqueles para quem Jesus veio não os reconheceram. Avivamento é quando algo inesperado na terra, algo que não faz sentido, algo que a medicina não explica, algo que a lógica não explica, acontece. Avivamento, irmão, é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. A terra diz: isso é tumor, você não vai viver. Mas os céus, quando dizem a última palavra sai da boca de Deus, é tempo de vida e não de morte, a terra precisa se dobrar aos céus. A gravidade diz para os pés de Pedro: a densidade da água pesa menos do que a do teu corpo, você vai afundar. Mas entre os pés de Pedro e a água há uma palavra de Jesus. Então ele caminha sobre a palavra, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a matéria, ele caminha sobre a gravidade. Irmão, eu acho que a gente poderia falar por horas sobre quantas coisas foram contrariadas quando o homem caminha sobre a face das águas. As leis da física foram contrariadas, a lógica foi contrariada, o histórico foi contrariado, porque não havia precedente. Ele abre um precedente que é inédito. Nunca se viu um homem andando sobre as águas, agora você vê dois homens andando sobre elas. Assim como aqueles homens numa fornalha aquecida várias vezes mais, nunca se viu alguém naquela época ser lançada sobre uma fornalha ardente e sobreviver. Na verdade, era tão quente o lugar que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados, que a Bíblia diz que os soldados que foram lançar eles foram incinerados por conta da alta temperatura que estava naquele lugar. Mas eles saem daquele lugar sem cheiro de fuligem e sem serem tocados ou feridos pelo fogo. Avivamento fala sobre um fogo que consome o que é impuro, mas purifica o que é puro. Avivamento fala sobre algo que fere os que não são de Deus, mas que eleva os que são de Deus. Avivamento fala sobre testes que viram testemunhos. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Eu não estou pregando para uma plateia, eu estou pregando para uma igreja. Eu não estou comunicando algo que eu penso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Avivamento é o que faz Lázaro vir para fora 4 dias depois do seu óbito ser constatado. Avivamento é o que faz Jesus voltar dos mortos 3 dias depois de todo o inferno celebrar a morte do Filho de Deus. Avivamento é o que faz as gotas de sangue de um Deus homem que transpira no jardim e os litros de sangue de um Deus homem que lava o madeiro não serem o final da história, mas serem só parte dela. Avivamento é o que faz um perseguidor que provavelmente testemunhou um primeiro mártir ser apedrejado enquanto a glória de Deus brilhava sobre a sua face, se tornar tempos depois um plantador de igreja que tem as maiores revelações dos evangelhos e da graça de Deus. Avivamento é quando a terra é confundida, é quando você foi encontrado, é quando a tua casa foi chamada, é quando seus filhos foram ungidos. Avivamento, irmão, é quando alguém que nunca se imaginou fazer parte da igreja de Jesus, agora em pleno domingo à noite está sentado numa igreja, ouvindo da palavra e bebendo de um vinho novo. É quando você que estava distante e que era inimigo de Deus por conta dos seus maus procedimentos e pensamentos, agora pelo glorioso sangue de Jesus foi reconciliado. Não é mais escravo, agora é filho. Não está mais cativo, agora é livre. Avivamento é quando os céus invadem a terra, porque quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo nessa noite. Aleluia. Avivamento é o tema principal que a igreja de Jesus deveria perseguir logo em seguida do tema arrependimento. Primeiro pilar fundamental, primeiro passo de fé, primeiro nível: arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino está próximo, é chegado o reino. O arrependimento me dá acesso ao avivamento. Não há avivamento sem arrependimento.
Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver vergonha de quem você se tornou sem Deus. Você não vai ser cheio da glória de Deus enquanto não se envergonhar do teu passado, dos teus feitos sem Ele. É quando o homem passa a ter nojo de quem se tornou, que o oleiro agora quebra esse vaso e faz de novo para que ele possa se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. É quando o meu passado, os grandes feitos e o que eu fiz sozinho não tem mais graça, não tem mais glória, não tem mais vaidade, não tem mais nada que eu me glorie, senão no fato de ter sido encontrado no meio do caminho, ferido, roubado e quase morto. O amor me encontrou, o bom samaritano pagou a minha dívida, Ele derramou óleo sobre as minhas feridas, Ele derramou vinho novo sobre a minha cabeça. Eu fui encontrado, eu fui chamado, eu fui ungido, eu fui separado. Em Jesus eu fui eleito, estabelecido, e eu estou agora firmado numa rocha inabalável. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que inimigos me cerquem, cada um deles vindo por um caminho diferente, por 7 caminhos eles fugirão. Mesmo que os dias sejam maus, confusos, mesmo que haja nesse tempo ideologias que tentam relativizar que homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus e fé é fé, eu sei que todas essas coisas permanecem inabaláveis. Homem e mulher os criou desde o jardim, e eu fui expulso, mas fui reconquistado. Eu fui removido, mas eu fui resgatado. Eu fui tirado de lá, mas foi colocado agora um jardim em mim. Na verdade, Ele me fez jardim. O Deus que me visitava no jardim, me visitava no tabernáculo, agora tabernaculou em mim. Ele foi interiorizado, Ele me cerca, mas Ele habita. Ele me guarda, mas Ele permanece. Então a gente precisa entender que avivamento não é um toque de Deus pontual para que você faça algo. Isso é a antiga aliança. Avivamento é quando você se torna morada do Espírito Santo, habitação, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus habita. Deus decidiu habitar em você. Ele é tão grande a ponto de dar ordem às estrelas obedecerem a ordem que receberam, mas Ele se fez tão pequeno a ponto de caber em um homem como eu e como você. Que amor é esse? Não há na história. Você pode procurar no panteão dos deuses, você pode procurar em qualquer outra religião, na mitologia. Não há um Deus relatado em nenhum tempo ou nenhuma outra cultura que tenha aberto mão da própria vida por aquilo que criou. Não há. Não há. Na mitologia grega, inclusive, tem alguns que assassinaram seus próprios filhos. O nosso Deus entregou por amor. Que amor é esse? O amor expresso em João 3,16, que fala de um Deus que te amou de tal maneira que abriu mão do único filho, mas não abriu mão de você. Abriu mão de um filho conhecido, glorioso, sem pecado e sem mácula, mas não abriu mão de mim, de você, marcados, sujos, perdidos. Avivamento, irmão, é voltar para o lugar de origem, como se o jardim nunca tivesse sido devastado, como se a relação nunca tivesse sido comprometida, como se não houvesse marcas na minha identidade, como se eu nunca tivesse saído desse lugar. Avivamento é como um pai que recebe o filho na porta da casa e trata esse filho como se nunca tivesse saído de lá. Avivamento é quando os céus não levam em consideração o teu passado, porque a partir de Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Avivamento é alguém que era escravo, estava imundo, foi feito filho, encontrado, redimido, e agora os céus não levam em consideração a multidão de pecados ou o que você fez, porque os céus não te chamam de quem você era, os céus te chamam do que você ainda vai se tornar. E é por isso, irmão, que avivamento depende de alguém que olha com os olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. O homem espera que alguém seja posicionado para reconhecer. Os céus já reconhecem antes de você se posicionar. Você é um avivalista, você é abençoado, você é filho, você é ungido, você é guardado, você é meu, minha propriedade, minha herança. Eu te comprei com preço de filho, com preço de sangue. Você é quem eu digo que é, você tem o que eu digo que tem, diz o Senhor. Você pode o que eu digo que pode, porque as minhas palavras liberam o teu destino. As minhas palavras constroem o teu futuro desejável. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você nunca vai ver um chefe falando isso para nenhum funcionário, por mais próximo que seja. Igreja, olha para mim. Você nunca vai ver um diretor, um CEO, um dono, um presidente falando para o melhor funcionário
por melhor que seja a performance, me pede o que você quiser e eu te dou. Só um pai falaria isso para um filho. O nosso pai falou isso para nós. O teu pai falou isso para você. Eu só te peço uma coisa: permanece em mim e deixa as minhas palavras permanecerem em você, e você vai me pedir o que quiser e lhe será concedido. Por quê? Porque você e eu se tornaram uma coisa só. Você é meu e eu sou teu. Você me pertence e eu me entreguei por você. Você faz parte da minha igreja. Eu sou a cabeça, você é membro, faz parte de um corpo. Você é minha noiva aguardada, está sendo adornada, e haverá um dia em que eu voltarei para buscá-la. Apocalipse gera temor e medo para muitos, mas para a igreja deve gerar expectativa, porque o dia do retorno do Senhor fala a respeito de uma festa de casamento que vai se realizar. Há um noivo ciumento, há uma noiva adornada, há testemunhas, e não são qualquer tipo de testemunhas, são os anjos que viram a queda, a redenção e verão também a salvação consumada. São os anjos que estavam ao redor do trono e viram Lúcifer se ensoberbecer e ser lançado com um terço dos anjos dos céus. Os mesmos anjos que testemunharam quando nada havia, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando tudo era breu, quando a luz de Deus se revela, quando os fundamentos da terra são estabelecidos, quando há separação de noite e dia. Esses anjos verão você e a sua casa adentrando numa morada preparada pelo Senhor para você, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu volto, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não virá sobre vós, e eu vou para preparar moradas, porque haverá um dia em que vocês estarão conosco na eternidade. O avivamento que acontece aqui precisa apontar para lá, senão não é avivamento. Avivamento não fala sobre uma operação sobrenatural de dons, porque isso passa. A cura que você recebe no teu corpo passa, porque o teu corpo vai passar. O câncer que é removido da tua matéria passa, porque daqui a algumas décadas não vai ter nem câncer nem corpo. Os milagres financeiros nos abençoam no tempo presente, mas esse tempo dura muito pouco. Eu tenho alguns amigos e ovelhas que trabalham no mercado financeiro, e eles trabalham em preço de longo prazo, 40 anos, 50 anos, 30 anos. Mas eu imagino para os céus a gente falar que longo prazo são 5 décadas, enquanto a gente negligencia uma vida na eternidade e um galardão eterno que dura para sempre. Tem gente conquistando patrimônios e fazendo coisas extraordinárias aos olhos dos homens, mas ainda são desconhecidos aos olhos de Deus. A maior glória que a gente pode ter, e de fato o avivamento ele passa por isso, e ele é estabelecido a partir desse princípio, é o entendimento de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Há um livro chamado Livro da Vida, e se o meu nome foi escrito lá, isso é avivamento. Não há mais morte, condenação, não haverá ranger de dentes, não há mais perdição, porque eu fui encontrado. E meu pai, ele fez questão de no cartório dos céus colocar o nome dele como filiação do meu nome. Então eu não sou bastardo, eu não fui encontrado, não. Eu tenho um pai, e o pai fez questão de dizer que ele é o meu pai, que eu sou o seu filho. Então no livro da vida, o teu nome foi escrito como se numa certidão de nascimento, porque avivamento para muitos de nós é a ideia de que Deus vai nos ungir para operarmos de forma sobrenatural. Isso é só parte da história, mas nem é a parte mais importante dela, porque avivamento não é o céu te dar uma carteira de trabalho. Avivamento é quando os céus te concedem uma certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nova natureza, novas vestes, novos sonhos, novos passos de fé, uma nova autoridade, uma nova unção para o novo tempo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. É quando Deus do impossível se revela em meio a impossibilidades. Avivamento não é quando algo muito difícil de acontecer acontece. Avivamento é quando algo impossível de acontecer acontece. Ser curado com remédio não é avivamento, é cura. Ser ajudado por amigos não é avivamento, é ajuda. Ser renovado depois de um descanso não é avivamento, é renovo. Mas está com uma sentença de morte eterna estabelecida sobre si, e essa sentença ser rasgada, e agora não mais escravo, mas se tornar filho, e ter uma herança justa estabelecida, e ter acesso, e ter governo,
e receber a chave do reino dos céus, e poder ligar e desligar, estabelecer e reivindicar, irmão, isso é avivamento. Poder colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e liberar destino sobre eles, isso é avivamento. Poder fazer parte da igreja de Jesus e servir ao corpo de Cristo, isso é avivamento. Porque antes da nova aliança a gente sequer poderia vê-lo, quem dirá tocá-lo. Agora a gente vê, toca, sente e ele habita em nós. Agora a gente o serve, e a gente tem liberdade na presença dele, porque ele está à procura de adoradores que o procuram e que o buscam e que o adoram em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Quando os céus encontram na terra um povo com fome, algo vai acontecer. Quando os céus encontram na terra um povo com sede, algo vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém pode reagir como se a sua vida dependesse disso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento é entender que há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos e que tem pão e vinho nessa mesa. O pão é a palavra, e um povo que só tem pão acaba engasgado, porque chega uma hora que não desce. Você pode se tornar cético, religioso, ou até começar a ter vaidade a partir do quanto de teologia você carrega. Existe vinho nessa mesa, e se a gente só quiser beber do vinho, a gente pode, de um povo extravagante, se tornar menino na presença, porque a gente está tão bêbado dela e sem fundamentos, que a gente nem sabe mais o porquê faz o que faz, mas continua fazendo. Mas quando o banquete é completo e a mesa é uma mesa preparada por Deus, existe pão e vinho, existe palavra e mover, existe fundamento e poder do Espírito, existe raiz, mas também existe derramar em manto de Deus, existe fogo sobre os meus ossos, existe a alegria da salvação, mas também existe uma firme convicção e uma fé racional. Eu não sei que vai ficar tudo bem porque eu acho que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem porque Deus não muda, a palavra dele não volta vazia. Se ele diz que vai acontecer no céu, já aconteceu. Ele diz que me ama e o amor dele é suficiente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que sabe quem eu sou, e ele saber quem eu sou é mais importante do que o que os homens dizem a respeito de quem eu sou, porque homens me conhecem há alguns anos, talvez alguns meses, mas há um Deus que me conhece antes do ventre da minha avó ser gerado. Há um Deus que me conhece antes do primeiro homem ser gerado, antes que o fôlego de vida encontrasse o pulmão de Adão. Já havia uma palavra estabelecida sobre você e sobre os seus, porque há um chamado sobre você que antecede a tua existência. Deus te viu quando nada existia, Deus te amou quando não havia nada de valor em você, e esse amor é avivamento. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Avivamento é um pescador se tornar apóstolo. Avivamento é um perseguidor se tornar plantador de igreja. Avivamento é um cobrador de impostos se tornar discípulo. Avivamento é alguém como Zaqueu receber ao Senhor Jesus na sua casa. Avivamento é aquela mulher pega em adultério, ouvir da boca do seu Criador: os teus acusadores não estão mais aqui, vá e não peques mais. Avivamento é uma mulher com sede à beira de um poço encontrar a água da vida, e não só beber, mas se tornar fonte para que outros bebam. Do interior dela passou a brotar fontes de água. O testemunho dela tocou cidades. Avivamento é um homem endemoniado se tornar um apóstolo que pregou por uma Decápolis. Mais de 10 cidades ouviram testemunhos a partir da vida de um homem que se feria. Ele estava cativo, esse era o projeto do inferno para ele. Sabe, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente ainda não está completamente envolvido com o projeto de Deus para nós é porque a gente ainda não conseguiu visualizar o projeto do inferno para nós. Se o Senhor permitisse que a gente pudesse ver por um minuto o que o inferno preparou para nós, a gente correria com tudo que a gente tem, enquanto a gente pode, com todas as nossas forças, para viver a plenitude da vontade de Deus. Mas a gente não tem noção. Os projetos do inferno para você são destruição e morte, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele odeia a tua família, tua promessa, tua saúde, a tua casa. Ele odeia a tua vida, o teu futuro.
Ele não está preocupado com o teu passado, porque o teu passado foi perdoado. Ele está preocupado com o teu futuro, porque você ainda pode abortá-lo, abrir mão, desistir, desanimar. Quando eu olho para o projeto do inferno, para mim fica ainda mais impactante entender o projeto do céu para mim. O céu me separou, me ungiu, me elegeu, me guardou, me preparou, me estabeleceu. Ele me colocou em lugares altos, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. A vara e o cajado do nosso bom pastor é suficiente, nos basta. Mesmo que a gente ande por vales de sombra e morte, mal nenhum a gente vai temer, porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O Senhor sabe o que você precisa, porque só quem te fez completo sabe o que te falta. Quando te vê em cacos, o Senhor sabe o que você precisa, porque quando as luzes se apagam, Ele recolhe as suas lágrimas. O salmista diz que cada uma delas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre. Por acaso o Senhor se esqueceria delas? Irmão, as lágrimas que a gente derrama no nosso lugar secreto são como sementes de fé lançadas no reino de Deus, e toda vergonha que é lançada aos pés de Jesus gera uma recompensa pública. É como aquela viúva, o marido morreu, os filhos vão ser feitos escravos, mas quando os céus intervêm, agora não é mais esse o final da história. Há óleo descendo dos céus, agora há vasilhas sendo completamente preenchidas. A resposta de Deus, a provisão de Deus, a unção de Deus, a escape de Deus, porque não há nada, nenhuma falta, não há nada que venha contra você, que quando os céus operem não possa mudar essa realidade. O mar se abriu para o povo passar, isso é avivamento. Mas o mar também se fechou quando os inimigos do povo de Deus passaram, isso também é avivamento. Avivamento é quando Deus te abençoa, mas também é quando Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. Avivamento é o coração de Faraó fechado enquanto pragas submetem toda aquela nação ao pior momento da história deles até então. Avivamento é quando alguém que toca no povo de Deus conhece a fúria de um amor furioso, de um pai zeloso e de um noivo ciumento. Isso é avivamento. E essa dualidade que em alguns momentos parece até que elas se contrapõem, mas na verdade elas coexistem. É um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que Ele tem o seu Filho como nosso advogado intercessor, mas Ele também é o justo juiz. É um Deus que estabeleceu a história e estabeleceu os limites, e quando a gente passou deles, Ele nos redimiu, pagando o preço com a sua própria casa. Ele dá para um homem, mesmo sem ter participado de nada, acesso a tudo. Ele fala: você pode comer de tudo, você pode governar sobre tudo. Então cresçam e multipliquem-se, só não coma daquela árvore. E é uma das primeiras árvores consumidas pela criação, mesmo tendo todo tipo de árvore disponível pelo Criador. A serpente ilude, e essa ilusão que muitas vezes nos rouba desse lugar de avivamento, porque o inferno vai oferecer para você algo que em Jesus você já tem, talvez só não tenha percebido. Todos os dias, o próprio Deus, não alguém comissionado, não um anjo de alta patente, o próprio Criador descia na terra para se relacionar com a criação. Ao cair do dia, Deus visitava um jardim fechado, que Ele supriu e adornou. Quem era o paisagista? O grande eu sou. Quem era o designer? O grande eu sou. Quem foi o arquiteto? O grande eu sou. A mulher que saiu da costela do homem, quem fez a cirurgia? O grande eu sou. Quem estabeleceu a genética de Adão? O grande eu sou. Quem soprou sobre os pulmões dele fôlego de vida? Zoe, a própria vida de Deus. O grande eu sou. Então você imagina assim, grandes empreendimentos da terra nos deixam impactados. Imagina como era o jardim. Eu estava na Fazenda Boa Vista essa semana, eu falei: meu Deus, quantos detalhes. Se um condomínio bem feito por mãos humanas, bem capacitadas, já nos deixa embasbacados, imagina como era o jardim. O próprio Deus teceu, desenhou, estabeleceu, escolheu. Imagina as paletas de cor que tinha naquele lugar. Imagina os tipos de frutos que estavam disponíveis nesse lugar. A única coisa que nos foi estabelecida como impedimento era uma árvore. Por que Eva se seduz? Por que Adão cai? Não é porque era um fruto que gerou curiosidade, é porque o que foi apresentado para ele gerou tentação. E o que foi apresentado foi: se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai ser como Deus é. Que loucura. Eles já foram feitos imagem e semelhança do Criador.
A diferença é que Deus não queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma mordida, mas Ele queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma eternidade de relacionamento. Deus não quis compactar tudo em um encontro, Ele queria todos os dias, como em doses homeopáticas, revelar para a criação o quão grande Ele era e o que Ele tinha para eles. Mas a gente é apaixonado por atalhos, é por isso que uma das coisas que muitas vezes impede a gente viver avivamento é uma vida em busca de atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido, mas avivamento fala a respeito de um caminho de Deus. Quais são os caminhos que eu preciso percorrer, pastor, para viver avivamento? Só há um, e Ele tem um nome, se chama Jesus, o caminho, verdade e a vida. E se não for por Ele, não iremos ao Pai, porque Ele é o único intercessor entre o Deus Pai e a sua criação. Há alguém comigo aqui, diga amém. Esse jardim que foi ferido, agora foi restabelecido. Como que eu acesso esse jardim, pastor? Quando você fecha os olhos no momento de adoração, como que a gente teve há meia hora atrás. Quando você fecha a porta do teu quarto e no teu lugar secreto, Deus te visita. Quando você não pode ter filhos, mas Deus te concede. Quando você não poderia estar de pé, mas Deus te cura. Nesse lugar a gente consegue experimentar um pouco desse jardim. E é por isso que a gente se sente tão bem, porque a nossa alma tem saudade de casa. Eu ouço algumas vezes, quando a gente tem momentos como esse, as pessoas mandam mensagem e falam: pastor, eu não queria ir embora. E eu falo: eu sei, é porque você foi gerado nesse lugar. A tua alma tem saudade de casa. A glória e a presença de Deus não são um lugar de destino apenas, são um lugar de origem. A gente só quer voltar para o lugar de onde a gente veio. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade de casa. Por que tantos homens ricos, milionários, têm gastado tanto para poder ter experiências simples com seus filhos? Tomar um café numa caneca de barro, poder comer um bolo, um fubá, sentar à mesa num lugar rústico. Não é que esse lugar seja melhor ou pior do que outros, mas para ele tem cheiro de origem. Você se sente voltando para o teu começo. Agora imagina você que é um ser espiritual. A tua casa não é esse lugar, não pode ter sido construída por homens, não pode ter sido comprada por ouro. A tua casa é o céu, a eternidade, o lugar onde Deus habita. É nesse lugar que você foi gerado. O avivamento é quando a gente volta para esse lugar. Avivamento é quando os céus invadem a terra. Avivamento é quando os meus pensamentos são levados cativos aos pensamentos de Deus. É quando imerso numa atmosfera de fé como essa, ouvindo uma palavra que flui da boca de Deus, eu não consigo pensar no boleto de segunda-feira, porque nada mais importa quando Ele enche a casa. Nada mais importa quando o pai chega na casa. É como filhos morrendo de saudade de um pai que viajava, ouvem do filho mais velho gritando: o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Você larga tudo porque há saudade em você. O seu pai que estava longe agora está perto. A Bíblia diz que nós fomos feitos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício físico de Jesus fomos reconciliados com Ele. Isso é avivamento. É o ministério da reconciliação. É como um filho que estava de mal com o pai receber perdão do pai e poder voltar para casa. É como alguém que estava brigado com a família poder ser recebido de novo e ser bem quisto na família. Aquela parábola do filho pródigo fala a respeito daquilo que eu e você vivemos, ou a respeito daquilo que alguns de nós ainda vão viver nessa noite quando a gente fizer o apelo por salvação. Fala sobre alguém que, tendo herança e tendo a liberdade de escolha, trilhou seus próprios caminhos, mas teve um problema fundamental: o pai não foi com ele para onde ele foi. Esse é o problema do filho pródigo. O pai fala: você quer a tua herança? Toma. Você quer partir? Vai. Havia provisão e liberdade, mas não havia presença do pai. Para o lugar que você vai, filho, eu não posso ir com você. A Bíblia diz que o que ele recebeu, ele perdeu. Ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta, e ele volta com um discurso, tentando convencer o pai. E ele fala: bom, eu vou dizer, pai, eu pequei contra você e contra os céus. Eu pequei contra você e contra os céus. Mas quando o filho volta para casa, o pai não está nem aí para o discurso dele. O pai chora, segura o vestido e corre na presença dele, quebrando protocolos e indo contra a cultura da época, porque a única alegria do pai é saber que um filho que para ele parecia como morto estava voltando para casa.
E essa é a diferença fundamental entre evangelho e religião. A religião te exige, o evangelho te dá. A religião te fala, se lava e vem. O evangelho fala, vem do jeito que você está e eu lavo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A religião fala, você precisa fazer para ter, você precisa pagar para acessar. O evangelho diz, já está pago. O amor pagou o preço no nosso lugar. Está consumado, tetelestai. Ele se entregou, ele sangrou, ele foi traído, ele foi vendido. E naquele madeiro a luz se recusou a brilhar, o dia se fez noite. Jesus morreu. A beleza do céu foi coberta de dor. As rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. E os soldados que estavam afligindo o mestre, caçoando dele, agora começam a perguntar entre si: de fato ele era quem dizia ser? Matamos o Filho de Deus. Então o homem faz o que poucos fariam, inclusive nos dias de hoje. Ele paga um preço para cuidar do corpo morto de Jesus. Pastor, eu faria isso. A maior parte de nós não faria. Você não está querendo pagar preço para cuidar do corpo vivo de Jesus? Você quer me convencer ou se convencer de que você pagaria um preço para ter acesso ao corpo morto de Jesus? A Bíblia fala que um homem de recursos da época, ele pede uma coisa com o acesso que tinha e com os recursos que tinha: me deixa ficar com o corpo dele. Ele leva para uma sepultura e testemunhas são colocadas ali. E até hoje, o motivo pelo qual no Poder Judiciário temos testemunhas para atestar um acordo feito é porque naquele dia, quando testemunhas foram colocadas naquele lugar, se estabelece então esse princípio. Ficaram ali para garantir que ninguém roubaria o seu corpo, mas na verdade o que eles testemunharam é que o corpo dele não estava mais ali. Mulheres levam perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, porque não fizeram o que aquela mulher aos pés de Jesus fez dias antes dele ser sacrificado. Ela não perdeu a oportunidade de ungí-lo enquanto ainda estava perto. Sabe, deixa eu abrir um parêntese. Dos entendimentos dessa palavra que diz que o reino de Deus está próximo, não fala só sobre um tempo vindouro, mas fala também sobre uma proximidade. O reino de Deus está em você. Então se alguém perto de você já reconheceu Jesus e foi avivado e carrega a vida de Deus dentro de si, o reino de Deus está próximo. Talvez alguém do seu lado seja reino de Deus, alguém do seu lado carrega reino de Deus, alguém próximo de você carrega reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos como embaixadores do reino de Deus. Quando o embaixador é tocado, uma nação se levanta, porque se toca no embaixador, toca na nação que o enviou. Você entra numa embaixada e as leis que regem aquele lugar não são as leis da nação local, mas da nação que estabeleceu aquela embaixada naquele lugar. O que significa? Significa que você se tornou um embaixador, pertencente e representante de uma embaixada. E essa embaixada não fala a respeito da maior economia da terra, não fala a respeito do maior PIB da América Latina, não fala a respeito de um grupo econômico ascendente, não fala a respeito de uma nação fortalecida ou fortificada. Não. Essa embaixada fala a respeito do reino de Deus na face da terra. Você é um embaixador do reino de Deus, e existem anjos do Senhor que lutam por você. Para tocarem em você, terão que tocar no Deus que te guarda, porque você escolheu habitar à sombra do Todo-Poderoso. Você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar seguro. Para te tocar, terão que tocar nele. Para te encontrar, terão que encontrar ele. Você está como num bunker, mas não um bunker construído com dinheiro humano, como os muitos homens têm feito nos últimos dias. Não, você está num bunker edificado pelo céu. Há anjos que estão fortificados com espadas em punho para te guardar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos que respondem ao clamor de Daniel, os anjos que respondem ao teu clamor, os anjos que estão aqui nessa noite, derramando, tocando, ungindo, eles são servos dos filhos de Deus. Porque mesmo os anjos, sendo santos e sendo puros e conhecendo a eternidade de Deus e tendo livre acesso à sala do trono de Deus, não receberam por parte de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. Avivamento é o entendimento de que Deus me estabeleceu numa posição acima dos anjos, porque na eternidade não serei um dos anjos dele,
seria um dos filhos dele. O Senhor é o nosso bom pastor. A oração que Jesus nos ensina começa a partir desse princípio: Pai nosso que estás no céu. Você tem noção do que é Jesus chamar o pai dele de Pai Nosso? Irmão, você não tem noção. Eu tenho um cunhado e ele tem a mania de falar o meu sogro, e eu sempre corrijo ele e falo nosso sogro. Não, eu falei com o meu sogro, nosso sogro, Marquinhos. Eu falei com a minha sogra, nossa sogra. Você tem noção que Jesus, que era o unigênito, ele se diminui e é humilde a ponto de dizer: o meu pai agora é o nosso pai. Você chegou ontem na fila do pão. Você não sogrou por ninguém, você não se entregou por ninguém, você não se despiu de glória e eternidade, você não foi tentado como eu fui, mas ainda assim, por conta daquilo que eu fiz, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Isso é avivamento. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te estabeleceu como justiça. A justiça de Deus não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém consegue ficar nesse lugar por mais 5 minutos? Alguém consegue ouvir dessa palavra por mais 5 minutos? Alguém consegue perceber a manifestação do céu sobre a terra aqui nessa noite? Alguém consegue perceber uma palavra rema que está fluindo do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a minha? Então o que é avivamento? Avivamento é voltar para esse lugar de origem como se o pecado nunca tivesse me afligido. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala: a única razão pela qual não experimentamos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aí vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Avivamento significa aquele que está limpo se limpar mais, aquele que é santo se santificar mais, aquele que é filho buscar mais. Avivamento não é um ponto final, é um ponto de partida. Avivamento não é o lugar que a gente vai chegar, é da onde a gente começa. Avivamento não é quando você foi batizado com o Espírito Santo ou entendeu o seu chamado e agora você está pleno, não. Avivamento é a partir do dia que você se entende como filho, aí começa a sua jornada. Avivamento é quando o ruído das vozes ao teu redor não te afetam mais tanto quanto a voz do seu pai dizendo quem você é e o que ele preparou para você. Avivamento é quando qualquer coisa que a terra possa te dar, por mais que te alegre e te supra, não seja comparado com aquilo que os céus já te entregaram. É aquilo que Paulo chega no momento que ele fala: tudo que eu desejei, hoje eu comparo a esterco, comparado àquilo que o Senhor preparou para mim. Porque quando eu tenho a plena revelação de quem Ele é, de quem eu sou, do que Ele tem para mim, do que eu vou viver, de para onde eu irei, eu entendi que nada que a terra possa me dar tem mais valor do que aquilo que o céu já me deu. Os céus me deram Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi entregue como primícia, Ele foi oferta de Deus para mim, e Ele se entregou no meu lugar, e Ele foi trespassado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi subjugado, Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. E é por conta desse nome, acima de todo nome, que eu posso crer no amanhã, eu posso me mover em fé, e eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Feche teus olhos, irmão, curva a tua cabeça, estende as suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A gente não tem mais do que 8 minutos nesse lugar antes de ir embora para casa. Mas eu não quero que você perca aquilo que os céus estão derramando aqui nessa noite. Existe uma movimentação, existe uma liberação, existe uma liberdade no Espírito nessa noite. Não perca aquilo que os céus estão liberando sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre grandeza e eu comecei de forma quase que despretensiosa falando sobre isso há uma semana ou uma semana e meia atrás. Só que são tantos princípios que eu creio que Deus quer estabelecer, que era uma mensagem que está se tornando quase uma série. Então você que já ouviu alguma dessas mensagens, eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu não quero falar sobre as mesmas coisas, mas eu quero falar sobre princípios que vão levar a gente para o mesmo lugar. Amém? Eu quero falar sobre grandeza, e é interessante porque falar sobre grandeza na igreja evangélica, protestante, algum tempo atrás, era quase que falar sobre soberba, ou a gente se envaidecer. Por isso, muitas vezes a gente aceitou essa teologia, que ela parece mais crente. Irmão, olha para mim, olha que louco isso. Todas as vezes que alguém fala que você tem que ser menor, que você tem que ter menos expectativa, que você tem que buscar menos coisas, parece que a gente está sendo mais crente, a gente está sendo mais zeloso, quando na verdade a gente só está desperdiçando aquilo que o nosso Pai já liberou para nós. Você não é mais crente ou menos crente se você usufruir da grandeza de Deus em você ou não. Você só está desperdiçando mais ou desperdiçando menos. Essa é a lógica. Então ser grande significa corresponder a algo que Deus já estabeleceu para mim. Você está comigo? Diga amém. Eu acredito de verdade que como pastor, se eu alcanço você, mas não desperto você, eu só estou entretendo você. Pega essa chave, irmão. Se eu te alcanço, mas não te desperto, eu só estou te entretendo. E é exatamente assim que muitos ministérios estabelecem a sua história. Alcançam e administram, mas não despertam. Por quê? Porque tem muita gente insegura, preocupada com a porção que Deus depositou sobre o outro, mas a gente entende que se Deus não começar a ativar a porção que colocou sobre cada um aqui, a nossa igreja tem um prazo de validade muito limitado. Ninguém quer vir aqui ouvir o André falar por semanas consecutivas. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado. Existe algo de Deus em você que precisa transbordar, ser multiplicado. Então o meu papel aqui é trazer você para ouvir algo de Deus que agora as pessoas vão ouvir a partir de você. Está comigo? Diga amém. Para que você está aqui nessa manhã? Diga com autoridade, diga, eu estou aqui para ser ativado. Eu quero ativar você. Esse é o papel da igreja, irmão, dar luz ao futuro. O papel da igreja é construir algo novo. O papel da igreja é estabelecer algo que não existe. O papel da igreja é ser visionária. A igreja precisa ser mais visionária do que o mundo. A igreja precisa ser mais criativa do que o mundo. O problema é que a gente aceitou um papel de reatividade. A gente reage àquilo que está acontecendo, quando na verdade nós deveríamos assumir o protagonismo na construção da história. Eu não sei se você sabe, mas Miami está em chamas. Alguém já ouviu falar? Miami on fire. Está todo mundo da Califórnia e de Nova York vindo para cá. No mês passado, 33 mil drive licenses foram transferidas, se eu não me engano, de Nova York só para a cidade de Miami. Então a gente era um lugar onde o mundo passava férias, agora Miami está se tornando um lugar onde os americanos querem estabelecer raiz também. Talvez seja a primeira vez na história dessa região que americanos estão começando a ter um desejo de estabelecer raízes com Miami. Porque para grande parte do norte e alguns outros estados americanos, o máximo que se pensava era comprar uma casa de praia em Miami. Passar férias quando lá faz frio. Mas tem pessoas que estão vindo para cá para estabelecer algo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Irmão, no momento em que pessoas estão vindo para cá, a igreja precisa estabelecer novas realidades. Não dá para a gente daqui a 5 anos falar, cara, Miami explodiu, o que a gente vai fazer? Não, Deus já está nos dando a oportunidade de antecipar o novo óbvio. Você está comigo? Só que existem alguns pontos sobre grandeza que a gente precisa lembrar. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Irmão, nem todos querem que você desperte.
Por que, André? Porque é conveniente você permanecer onde você está. Nem todos querem que você desperte para o teu chamado, nem todos querem que você desperte para a tua grandeza, nem todos querem que você desperte para o teu destino. E a culpa é deles? Não, a culpa é sua, que permite que outros definam o limite que você vai viver. Irmão, a gente tem que assumir uma alta responsabilidade e entender que a vida que a gente está vivendo em Deus está diretamente ligada à nossa busca, à nossa fome, à nossa expectativa, à nossa entrega. Você está comigo? Então, a gente ora pouco e quer que Deus responda muito. A gente semeia pouco e quer que Deus libere muito. A gente busca pouco e quer que Deus faça muito. Quando, na verdade, a gente precisa entender que se existe ausência de grandeza em mim, é porque existe ausência de fome em mim. Irmão, é impossível alguém que tem fome pelo sobrenatural de Deus não ser ativado por Deus para viver o sobrenatural. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Por quê? Porque é conveniente para eles. Eu vou dar um exemplo bíblico, a história de Saul e Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Saul ele estava atormentado, eu vou usar esse termo para não ficar tão pesado. Enquanto Saul se sentia atormentado algumas noites, ele pedia para que trouxessem Davi. Então Davi tocava a harpa e o louvor de Davi acalmava o coração de Saul. Então para Saul a pessoa de Davi é incrível, enquanto é só alguém que acalma o coração dele. O problema para Saul é quando Davi começa a ser alguém que também tem um carinho do povo. Você percebe que é a mesma pessoa. O que mudou na relação de Saul e Davi? O problema não era Davi. O problema é quando Davi despertou para a grandeza de Davi. O problema de Saul, irmão, não era com Davi, não era pessoal. O problema é que o menino que tocava a harpa agora está tocando multidões. A Bíblia diz que Davi, quando começa a matar os inimigos de Israel, olha o que acontece: começa uma música a ser cantada nas ruas, começa uma história a ser falada nas ruas. Essa história é ela: olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. A gente percebe na história de Saul uma síndrome, que eu gosto de chamar de síndrome do irmão mais velho. Qual que é a síndrome do irmão mais velho? É quando a gente quer que o outro cresça, desde que não cresça mais do que a gente. Então Saul olha para Davi, enquanto Davi é pequeno, está tudo certo, mas quando Davi desperta para a grandeza, aí começa um problema. Você quer um outro exemplo claro na Bíblia? A história de José. A Bíblia diz que quando José compartilha com os irmãos o sonho que havia tido, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José tinham um pequeno problema com José, mas tinham um grande problema com os sonhos de Deus para José. Eu lembro de uma história, não dá para saber até que ponto ela é verídica ou não, mas reza a lenda que quando o Rock in Rio explodiu, a primeira versão do Rock in Rio, logo depois o governador do estado mandou destruir a cidade do rock. Tinha explodido, virou um evento global, tocou pessoas do mundo inteiro, várias bandas famosas foram para o Rio, foi épico, o primeiro Rock in Rio foi épico, marcou um início de um tempo, colocou o Brasil no circuito de eventos internacionais. E aí reza a lenda que foi destruída a cidade do rock, e numa reunião onde isso foi decidido, dizem que o governador falou assim entre os seus executivos: a gente precisa parar esse menino, porque o menino está crescendo demais. Então você percebe que o problema do governador não aconteceria se aquele evento não tivesse tomado uma proporção menor. O problema dele é porque ele percebeu que alguém despertou mais do que ele gostaria que despertasse. André, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Enquanto você é neutro, o inferno não tem problemas com você. Mas quando você começa a acordar para quem você é e o que você carrega, aí você se tornou um problema. Tem uma frase do Irving McManus que eu compartilhei alguns meses atrás. Ele diz o seguinte: não vivermos com Deus nos coloca em perigo, mas caminharmos com Deus nos torna perigosos. Então o André até 16 anos atrás vivia em perigo. Tinha momentos de bons e momentos ruins, tinha momentos em que coisas quase aconteciam. Alguém que já viveu essa estação em que parece que tudo quase acontece? Está a ponto de fechar o negócio, bum, não acontece. Está a ponto de viver um romper, não acontece. Essa inconstância é comum para quem não caminha com Deus. Agora, depois que a gente começa a caminhar com Deus, você acha que tudo vai ficar mais facilitado? Não, não vai. Porque quando um gigante acorda, o inferno se levanta também. Eu quero falar sobre grandeza, irmão, porque existe uma mentira no nosso meio de que é melhor não despertar tanto, porque está confortável do jeito que está. Uma das coisas que eu mais ouço com pessoas que começam a ser despertadas e começam a perceber algumas retaliações é: pastor, antes de eu me envolver, eu não tinha esse tipo de problema.
Pois é, porque para o inferno você não era um problema. Para o inferno você era neutro, era passivo, para você estava tudo bem. Mas quando você entende quem você é, irmão, todo o inferno vai tentar se levantar para parar você. A boa notícia é que existe alguém que já levantou primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Então, para uma igreja nascer em Miami, coisas se levantaram contra isso. Para uma igreja nascer em Fort Lauderdale, coisas se levantaram contra isso. Para alguns milagres de Deus serem gerados nos próximos meses na tua casa, coisas vão se levantar contra isso. Eu preciso ter esse entendimento. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Nem todos querem que eu desperte. Nem todos querem que eu desperte. A verdade é que as pessoas percebem quanto o gigante acorda, irmão. As pessoas percebem, o olhar é diferente. Você consegue ver chama nos olhos de quem está conectado com o seu propósito. Quem desperta não é mais refém das circunstâncias, você não depende mais de aprovação de outros. Na verdade, você não está nem mais aí para aprovação de outros. Você sabe quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. Então despertar significa eu não sou mais refém de ninguém, porque eu já fui comprado, eu já tenho um dono. Deus é o meu dono, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele me fez, Ele me deu propósito, Ele vai cumprir o que prometeu. Então eu não estou preocupado com o que pensam, porque a única opinião que para mim é importante é daquele que me fez. Verdade, você nunca mais vai se acostumar com nenhuma outra coisa além daquilo que você foi chamado para ser. É como apurar o paladar, irmão. Eu não sei se alguém já viveu isso, mas depois que o seu paladar é apurado, você nunca mais consegue aceitar qualquer coisa. Faz sentido? Depois que a gente come um queijo de verdade, qualquer coisa que diz que é queijo, mas não é queijo, parece plastificado, emborrachado. A gente amava aquilo. Até que um dia apresentam pra gente o que de fato é um queijo. Esse é o meu medo de experimentar café gourmetizado e começar a gostar. Eu prefiro bustelo, pilon, torra escura, bem forte e bem doce. Pastor, eu trouxe um da Colômbia, não quero. Pastor, eu trouxe, não quero, porque eu já vi pessoas que são tão viciadas com um bom café gourmetizado que elas medem a temperatura da água, a quantidade da água, o tempo que vai ficar. Falam, eu não quero isso para mim. Eu quero poder continuar chegando na casa de alguém e falar, quer que passe um café? Quero. E eu não estou nem aí qual é o café que vai vir, desde que seja forte e muito doce. É verdade ou não? Você começa a conhecer o que é bom, você não quer voltar para aquilo que antes estava bom para você. Você quer um outro exemplo claro? Alguns agora vão até se emocionar quando lembrarem disso. Direção hidráulica. Você só dá valor à direção hidráulica, irmão, quando você tem o primeiro carro. Difícil é voltar a ter um agora que não tem direção. Faz sentido? Você estava feliz com o teu carro sem direção. Qual era o único opcional dele? Trava elétrica. Aí você pega um carro com direção. Você fala, existe vida além da trava elétrica, irmão. Aí você dá o segundo update. Direção com câmbio automático. Você fala, peraí, dá para eu ir de um lugar para o outro sem passar marcha? Se eu esquecer de tirar o pé da embreagem, ele não vai morrer? Pois é. Aqui já tem uns 50 anos já que a galera está nessa. Eu comprei minha picape old school, ano 95, ela já tem direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado e retrovisor elétrico. Eu falei, uau, no Brasil isso ainda é um opcional vendido à parte. Mas por que aqui isso já faz parte há muito tempo? Porque depois que você conhece o que é bom, é difícil você querer aceitar qualquer realidade abaixo disso. Está comigo? Agora, eu só estou ilustrando com café, câmbio automático, direção hidráulica, para trazer você para um lugar. Assim é você quando desperta para o teu chamado. Não dá para viver como se fosse qualquer um, depois que você entende que você carrega a própria vida de Deus dentro de si. Você não está mais refém do lugar, você não está refém das circunstâncias, você não está refém de nada que é exterior, você não está refém de opinião de homens. Irmão, é muito bom despertar, porque pessoas bem resolvidas são pessoas que despertaram para a grandeza. Eu vou falar diante de Deus, eu estou num púlpito com muito temor com esse ambiente que a gente está aqui, tem sei lá quantas pessoas online porque tiraram aqui a referência para mim, mas eu queria falar diante de Deus uma verdade. Se a gente precisasse recomeçar, para mim é indiferente o lugar, o tempo, como, porque eu já entendi que tudo que eu vou viver não está ligado à geografia, ou ao tempo, ou à economia.
mas está ligado a uma palavra. Deus me despertou para algo que é de interesse dele. Então o próprio Deus é o maior interessado em fazer o que prometeu que faria. Então Deus pode começar algo no Peru, Deus pode começar algo em Miami, Deus pode começar algo em São Caetano do Sul. Por quê? Porque não tem a ver com lugar, mas tem a ver com aquilo que Deus prometeu para você. Você está comigo? Sabe alguém que entendeu isso? Abraão. Abraão entendeu que ele não era mais alguém que correria atrás de bênçãos, mas Deus tornou ele a própria bênção. A Bíblia diz que Abraão sai do lugar que ele estava, do meio da parentela dele, e vai para um lugar que ele nem sabia qual era. E quando chega lá, ele prospera. A Bíblia diz que ele prospera tanto, a ponto de ter um problema. Quantos querem ter esse bom problema? Qual que é o problema que você está tendo, Abraão? Cara, eu prosperei demais, não tenho onde guardar. Tem tanto rebanho que os meus pastores estão brigando com os pastores do meu sobrinho. Cara, não está dando. O que a gente faz? Vamos separar. Então Abraão fala para o sobrinho dele: escolhe o lugar que você quiser e eu vou para o outro. Aí ele olha de um lado o deserto, ele olha do outro os campos. A história você já sabe. Ele fala: eu quero ir para lá, tem campos, é florido, é frutífero. Abraão fala: tá bom. Porque Abraão entendeu que ele era a bênção. Nos campos eu vou prosperar, no deserto também. Na crise eu vou prosperar. No momento em que a economia está favorável, também. Em 2020 eu vou prosperar, em 2021 também. Quem despertou para a grandeza não é mais refém das circunstâncias. Irmão, eu queria tanto, de verdade, que isso se tornasse uma verdade para a gente tão inabalável, a ponto da gente não ficar mais olhando para o dia para saber como que vai ser. Como que vai ser? Não, a previsão é que esse ano vai ser chuvoso, então a gente já diminui expectativas. Não, irmão, a gente não deve se mover por uma previsão quando se tem uma palavra. Eu não dependo de previsões, eu tenho uma palavra. Se pessoas dissessem: Miami é o lugar com a menor probabilidade de algo acontecer, tudo bem, Deus me deu uma palavra. E se não for aqui, Deus vai usar aqui para tocar onde for, mas algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Irmão, toda pessoa que recebeu uma palavra de Deus, despertou para a grandeza, não consegue mais voltar a ser quem era. E essa é a crise de muita gente que vem para cá para passar meses e acaba estabelecendo uma história. Por quê? Porque você já começou a construir algo novo. Você não aceita a possibilidade de voltar para onde você estava. Alguém já viveu essa experiência? Você recebeu um primo que veio visitar por um mês, ele acabou estendendo 6, daqui a pouco quando você vai ver, seu primo tem um business e ele mudou a história dele. Por quê? Porque ele entendeu que existe algo além do bairro que ele conhecia. A gente não pode ter uma fé bairrista em achar que Deus vai fazer na medida daquilo que eu conheço. Deus, o Deus ilimitado que criou todas as coisas, continua pronto para fazer de forma sobrenatural, superabundante, ilimitada. O que vai definir aquilo que eu vou viver em Deus não é o quanto Deus pode fazer, mas é o quanto eu estou disponível para que Ele faça. Eu posso pregar essa mensagem por 20 anos e ainda assim talvez só 20% de quem ouve vai despertar para isso. São muitas camadas de sofismas e pensamentos e eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar pensando: ele está falando sobre grandeza porque ele quer levar a gente para algum lugar. Eu falei sobre isso em Fort Lauderdale. Eu falei: eu estou pregando sobre grandeza, 10% de quem está aqui vai achar que eu vou levantar alguma oferta extravagante no final do culto. Sabe por que você pensa isso? Porque a grandeza ainda é assustador para você. Eu não estou despertando você porque eu preciso que você faça algo. Eu estou despertando você porque você precisa fazer algo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Sem mim, está lá em João 15. Deixa eu pegar essa passagem aqui, ó. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra está dizendo que sem Deus você não pode fazer coisa alguma. Declara comigo, em nome de Jesus, só para parecer um pouco mais interativo. Diga: sem Deus eu não posso fazer coisa alguma. Agora entende isso, irmão. Todas as vezes que a palavra estabelece um princípio, o contrário dela é um contraponto que também foi estabelecido. Então se a Bíblia diz que sem Deus eu não posso fazer coisa alguma, a Bíblia também está dizendo que com Ele eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu queria tanto pregar hoje. Eu queria só 10 pessoas que quisessem ouvir hoje. Eu só queria 10 pessoas que quisessem ouvir uma palavra hoje. A palavra está dizendo: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Agora aí comigo, irmão, você precisa fazer alguma coisa.
Você precisa se envolver na construção de algo que vai além de você. Você precisa se consumir por algo que vai além de você. Irmão, você precisa despertar para a grandeza. Tem uma história que eu sou apaixonado, e eu acho que eu nunca falei sobre isso, sobre a história de Esther. A história de Esther ela é impressionante. E se o teclado puder subir, só para parecer que está um pouco mais espiritual, me ajuda aí, Vaso, que hoje está difícil. A história de Esther é interessante. Talvez eu nunca tenha pregado sobre ela, porque é o nome da minha sogra. Às vezes a gente evita misturar um pouco as coisas. Estou brincando. Mas é sério. A história de Esther é interessante. Esther foi levantada por Deus para chegar até o palácio. Então, tem uma crise, eu vou resumir bastante. Tem uma crise, os judeus vão ser perseguidos e o rei deu uma ordem para que todos eles fossem aniquilados. Então, no meio de uma festa, de um banquete, o rei convoca a rainha para dançar para os convidados. E ela não vai, a rainha Vasti não vai. Então os conselheiros do rei começam a falar para ele, olha, se essa história se espalhar, vai dar ruim, porque vai todo mundo saber que o rei chamou sua esposa e ela não veio. E aí a gente vai chamar as nossas esposas e elas não vão vir. Eles já estavam prevendo o que aconteceria alguns séculos depois, ok? Bem baixinho, por favor, irmão. Aí ele falou, vai dar ruim. O que vocês acham que eu devo fazer? Você deve remover ela da realeza e você deve chamar uma nova rainha. E assim ele fez. Destituiu Vasti e fez uma convocação. Ele falou, gente, é o seguinte, eu estou em busca de uma nova rainha, então todas as virgens e formosas do reino estão sendo convocadas para essa audição do The Voice lá. E aí elas foram, várias mulheres de lugares distantes foram convocadas, e aí levaram Esther. Esther era linda, mas ela não estava lá só por causa da beleza, ela estava lá porque Deus tinha um propósito para utilizar Esther. E eu quero que você pegue essa chave, olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Deus então pega Esther e coloca ela no meio dos príncipes. Deus pega Esther e coloca ela no meio da realeza. Deus pega Esther, alguém que era completamente improvável, desconhecida, alguém que não estava nos planos, e coloca ela no meio do centro da construção da história. Deus coloca uma coroa sobre ela e ela agora se torna rainha sobre todo aquele povo. Você está comigo, né? Diga amém. E aí o que acontece é o seguinte, a fúria do rei sobre os judeus está tão grande que ele dá uma liberação. Pode aniquilar qualquer judeu em qualquer lugar que eu tenha autoridade. Só que Esther era um deles. Esther fazia parte desse povo. Então, existe uma passagem que está lá em Esther 4:14, que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz assim, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, do seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Tem dois princípios claros aqui. Primeira coisa que Deus está falando claramente é, se você não aceitar ser usada para aquilo que eu quero que você seja, eu vou usar outro, mas a sua história vai ser apagada. O que Deus está deixando claro é o seguinte, se não for você, vai ser alguém, mas eu não vou deixar de fazer o que eu declarei que faria. Você vai deixar de participar daquilo que eu já estou fazendo? Irmão, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha a palavra de Deus para Esther. Ei, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de alguma forma para os judeus, mas a sua família não vai fazer parte disso. Segundo princípio que eu acho incrível nessa passagem é quando Deus logo em seguida diz, quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição que está. Sabe, irmão, eu acredito de verdade que foi para um tempo como esse que Deus colocou cada um aqui onde está. E a gente precisa entender que se Deus não puder contar com a nossa casa, Ele vai contar com a casa de alguém, mas não vai deixar de fazer no sul da Flórida e nas nações o que Ele declarou que faria. Quando eu entendo isso, obrigado, vocês são demais. Quando eu entendo isso, eu começo a ter um pouco mais de temor em relação ao que Deus está fazendo e a necessidade de participar disso. Porque para quem não despertou para isso, a gente acha o seguinte, eu estou fazendo um favor em, de alguma forma, contribuir com o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo um favor quando eu chego uma hora mais cedo para servir como voluntário. Eu estou fazendo um favor quando eu pego um valor menor do que o tip do almoço e oferto. Eu estou fazendo um favor quando eu venho 2 cultos na semana. Irmão, eu sou muito crente, eu venho 2 vezes na semana para o culto. Você percebe que quem não despertou para a grandeza acha que está fazendo favor
quando na verdade ainda não entendeu que Deus está contando com você para liberar favor. Entende isso, irmão? Alguém vai pegar essa chave e vai mudar a história de alguém. Se alguém for despertado aqui, eu estou feliz. Pega essa chave. Eu dormi 3 horas e meia de ontem para hoje. Eu estou bem cansado. Eu estou dando o meu melhor. E talvez esse seja um dos cultos em que eu estou sentindo a maior resistência para conseguir fluir. Eu aprendi isso ao longo do ministério. Quanto mais fome, mais orgânico é o fluir. Hoje parece que eu estou querendo empurrar para alguns aqui algo que você deveria estar desejando beber. Mas a questão é, eu estou dando o meu melhor, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. Eu me preparei o máximo que eu podia. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um canal de favor. Se Deus me colocar na Tailândia, eu creio, Deus estabeleceu uma fonte de favor sobre a Tailândia. Se Deus me colocar em Miami, Deus estabeleceu uma fonte de favor em Miami. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo, eu me tornei um canal não tem vontades, o canal não tem liberdades, um canal é só utilizado, é uma ferramenta. Você quando vai usar uma ferramenta, não pergunta para ela o que ela quer fazer. Você simplesmente pega ela e faz o que você precisa ser feito. Você não pega o teu telefone e fala, e aí, como é que você está hoje? Dá para a gente fazer umas ligações? Não, isso é quem Ele é, isso é quem você é. Então em algum momento eu entendi, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus me colocou onde Ele me colocou. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus chamou a minha casa para participar de um mover apostólico. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus tirou a gente de um lugar e trouxe para outro completamente improvável. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus está dando para a Cecília o inglês, está dando para o Benício a nacionalidade, porque Ele vai usar como príncipes. E eles têm que entender, você não veio para cá só para poder passear na Disney. Não, filha, Deus te trouxe para cá como Esther. Ele está adornando você, preparando você. E no tempo certo, se você se calar, Deus vai usar a casa do lado. Mas quem sabe, Cecília, não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe para cá. A gente tem que ter esse entendimento, irmão, de que Deus transiciona pessoas, Deus transiciona realidades, Deus move. E não é só para que a gente usufrua. E é isso que eu quero que você entenda. Pega essa chave. Esther comia o que existia de melhor, vestia o que existia de melhor, morava no lugar com o que existia de melhor. Quando a gente lê o livro de Esther desde o início, você percebe que o palácio era algo que nos dias de hoje talvez a gente não tenha nada nem para comparar. Irmão, todos os tipos de mármores eram utilizados em diferentes ambientes do palácio. As colunas eram feitas pelos artistas mais habilidosos do palácio. As camas do rei para os seus convidados eram feitas em ouro e prata. A Bíblia diz no início do livro de Esther que eles fizeram uma festa para celebrar a grandeza do seu reinado, e foi 180 dias, se eu não me engano, 185 dias seguidos sem parar de festa. O rei convocou todo o povo, do maior ao menor, e por 5 dias, comida liberada e o melhor vinho do rei para todos eles. Então entende isso, ela estava usufruindo do que existia de melhor na terra, mas ela estava lá com um propósito. Você não pegou, você vai pegar. Deus já te colocou no lugar em que você pode usufruir do que existe de melhor da terra, mas Ele te colocou aqui com um propósito. Então se Esther está lá e ela só pensa, como eu sou favorecida, Deus me colocou no melhor lugar, para comer a melhor comida, para dormir na melhor cama, obrigado Deus, porque você me ama demais. Não, filha, não tem a ver só com você, mas tem a ver comigo em você. Então eu te coloquei entre os príncipes, para você ser um canal de favor entre os pobres. Eu te coloquei entre reis, para você ser um canal de favor entre o teu povo. Porque se você se calar, certamente o socorro virá através de alguém, mas a tua família não vai fazer parte disso. Irmão, eu quero finalizar essa mensagem quase como uma convocação. Olha para mim, em nome de Jesus. Se a gente se calar, Deus vai usar alguém. Se o Brasil que está na América se calar, Deus vai usar o Haiti, Deus vai usar, sei lá, a Eslovênia, Eslováquia, ou qualquer outro lugar. Se a tua família em Miami se calar, Deus vai usar outras famílias. Porque Deus não precisa de você, Ele tem prazer em fazer com você. É uma relação de aliança, não de necessidade. Deus precisa do André? Não, tem pessoas melhores do que o André, mais apaixonadas do que o André, mais preparadas do que o André, mas Ele tem prazer de alguma forma em fazer com o André. Então nesse tempo, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero ter prazer de fazer com Ele. Por quê? Porque Ele nos chamou para um tempo como esse. Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te chamou para cá. Você se tornou um empresário, você tem funcionários, você tem um business,
A minha pergunta é, de que forma o que Deus te deu tem sido um canal de favor para aquilo que Deus quer fazer? Você percebe isso? Você está comigo aqui? Então, essa vai ser a minha mensagem até o último dia nesse lugar. Brasil, desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Você não veio para cá para limpar a casa de gringo. A gente pode até limpar, mas não é só para isso que você está aqui. Você não veio para cá só para conseguir ter conforto. Isso Deus vai te dar, mas existe mais do que isso. Existe mais do que isso. Você está comigo? Sabe, eu tenho sonhado algo nesses últimos dias. Eu tenho sonhado em de que forma a gente consegue internacionalizar a mensagem que Deus tem dado. De que forma a gente consegue tocar a América Latina. De que forma a gente consegue fazer com que americanos ouçam na sua liga nativa. De que forma a gente consegue transbordar. Porque quando Deus começa a fazer algo, eu creio que existe um transbordo de Deus que vai além daquilo que a gente já viu, já experimentou. Então você percebe que no início, há 2 anos atrás, a preocupação era como a gente consegue alugar uma sala que cabe 50 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue alugar um auditório que caiba 200 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue ter um sistema de transmitir a mensagem para tocar milhares de pessoas. Agora a preocupação é como a gente consegue criar um sistema de mobile church para tocar a costa do estado. A nova preocupação já é como a gente consegue internacionalizar a mensagem para que ela seja ouvida em outras línguas e esse mover apostólico não seja só daqui tocando as nações, mas das nações vindo para cá. Então o que eu estou compartilhando são 2 anos de ministério de pessoas completamente improváveis, do cara que está no som até o cara que está no púlpito. Cada um de nós somos completamente improváveis, somos improváveis. Somos improváveis. O nosso streaming é liderado por uma pessoa que a formação dela é mecânico de kart, liderando um streaming que toca 8.000 pessoas, 7.000 pessoas nas nações. Por quê? Porque nós entendemos que a grandeza não tem a ver com quem somos, mas o que habita em nós. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para esse lugar? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Quantos pastores adormecidos aqui vieram para cá e se esqueceram que tem um chamado? Irmão, o teu chamado antecede a tua realidade hoje. Você não foi pastor, você é pastor. Você só precisa despertar. Você não está aqui, irmão, para conquistar coisas. Você está aqui para fazer história com Deus. E Ele vai te dar como despojo de guerra aquilo que até aqui você se esforçava para conquistar. Você está comigo? Você não acredita nisso? 30% de quem está aqui não acredita nisso. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida e de morte. E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus, Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica que a gente vê quando fala. A salvação, ela acontece quando ouvimos e somos alcançados pela loucura da pregação. Ou seja, alguém falando sobre o Evangelho alcança o coração de alguém que está disponível. E quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca, existe salvação. Em Gênesis vemos tudo o que acontece acontecendo e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra e existe algo que Deus ele guarda, ele zela, ele respeita, que é a sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz, por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus não só é a palavra, Ele não só se relaciona através da palavra, Ele não só envia o seu Filho como a palavra encarnada, como Ele estabelece tudo o que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou correr muito porque são muitos princípios,
Mas eu não quero que você saia daqui com metade da palavra. Eu quero que você saia daqui pronto para viver o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé é o nosso estilo de vida. A fé é o estilo de vida da igreja de Jesus. A fé não é um item acessório. A fé não é algo que a gente visita. A fé não é algo que a gente carrega apenas. A fé é o nosso estilo de vida. Alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora, sabe o que é interessante? A gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele, a gente apequena ele, para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você está, irmão? Cara, eu estou só pela fé. Irmão, como é que está 2023? Ah, irmão, só pela fé. Alguém já falou isso ou já usou esse termo com essa definição? Cara, e esse projeto, como é que está? Ah, irmão, esse projeto só pela fé. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento, uma vida que está sempre em busca de um socorro, quando na verdade no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então, como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades. O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus, e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus, e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova realidade. Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram. Não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência, os meus ouvidos naturais nunca ouviram. Não fazia parte do meu coração, aquilo nunca havia acessado Ele. Mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez, dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho. Isso é o Evangelho na prática. E o seu pastor, debaixo de muito temor, eu quero falar isso, tem carregado frutos, ou se a gente quiser usar uma linguagem mais contextualizada, seu pastor tem carregado resultados da palavra da fé. Se você olhar o André Fernandes de 10 anos atrás e o André Fernandes de hoje, se você olhar a Kezinha de 10 anos atrás e a Kezinha de hoje, ontem quando o Kaique veio aqui do Nici, ele falou: eu ainda lembro de você vendendo camisas para projetos missionários lá no Rio de Janeiro. Eu falei: pois é, Kaique, agora eu estou sonhando em construir uma vila e um orfanato na África, das camisas para uma vila. Eu falei: lembra daquela época? Tinha um filho, agora a gente tem 3. Eu falei: daquela época pra cá muita coisa aconteceu, cara. Eu falei pra ele na beira do lago ali. 2017 eu quase morri. 2020 eu fui despejado com a Kezinha grávida do nosso segundo filho. Mas olha o que Deus está fazendo. De repente, Deus abriu as comportas dos céus e começou a cumprir de forma acelerada as suas promessas. Mas de repente leva muito tempo para acontecer. Promessas acumuladas, promessas que foram contidas, talvez porque não estávamos prontos ou porque não era o tempo
de acessá-las quando você está no tempo perfeito de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus diz: haja. Não há impedimento, não há palavra contrária, não há arma forjada contra você que vai te impedir de acessar aquilo que Deus já preparou para você. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, levante as mãos e declare com autoridade: diga, eu e a minha casa viveremos pela fé. Diga, romperemos em fé e viveremos milagres todos os dias para a glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então muito do que a gente vive hoje já foi uma palavra liberada um dia. E eu amo essa dinâmica criativa de Deus, porque a parte mais fácil sempre fica para a gente. Deus é tão zeloso que Ele sempre confia a parte fácil para a criação e a parte impossível para o Criador. Porque o que é mais fácil? Crer no que eu ouvi e profetizar o que eu ouvi, ou tornar realidade aquilo que foi profetizado? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que um vale de ossos secos pode voltar a viver e profetizar segundo aquilo que foi ouvido, ou fazer um vale de ossos secos ressequidos se tornar um exército poderoso? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que em Alphaville há um epicentro de uma onda de avivamento e simplesmente subir em algum lugar e profetizar o que ouviu, ou fazer acontecer uma onda de avivamento a partir do nada? A parte mais fácil sempre fica para a gente, e ainda assim a gente muitas vezes tropeça nela, negligencia ela. Falamos o que Deus nunca falou, nos apegamos a opiniões que Deus não tem a nosso respeito. Me dá um exemplo, pastor. Alguém algum dia te disse que você não vai conseguir. Alguém que te conhece há alguns meses, talvez alguns anos, mas o Deus que te conhece desde a eternidade passada disse aquilo que já preparou para você. Tem muita gente que parou por causa de uma opinião de alguém, mas parou de se mover debaixo de uma palavra de Deus. Irmão, tanto faz o que pensam, o que dizem, o que acham, porque há uma palavra que Deus liberou sobre mim, há uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, e ela é verdade e vida. Então não importa se não creem, se não acreditam, se não concordam, há uma palavra de Deus sobre você, e a partir dela algo vai acontecer. Alguém comigo aqui? Eu lembro quando a gente fez o primeiro culto em Miami, eu pisei naquele palco, eu falei: primeiro culto oficial da Lagoinha Miami. Mas eu já preguei nesse púlpito várias vezes antes desse dia chegar. A mesma coisa aconteceu aqui em Alphaville. Eu lembro quando eu falei: em 7 dias a gente vai usar aquele novo auditório. Muitos consideraram loucura, mas não é porque eu tenho uma visão sobrenatural ou uma gestão além do comum, não é nada sobre mim, é sobre um nível de confiança a partir de uma palavra que eu ouvi. Guarda isso aqui, deixa eu abrir um parênteses. Você está feliz ainda? Diga amém. Quando a gente olha para a história de Davi, muita gente acha que a ursa e os leões que Davi enfrentou foram uma escola de combate de Davi, e por isso, quando ele enfrenta o gigante, ele já estava preparado. Mas se eu acredito que a ursa e os leões foram uma escola de combate de Davi, eu acredito que o que fez Davi vencer o gigante não foi o sobrenatural de Deus, mas foi a sua capacidade de luta. Logo, qualquer bom lutador poderia ter feito o que Davi fez. Mas não é sobre isso que a fé está falando, não é sobre isso que a palavra está falando. A palavra está dizendo, não que Davi era um especialista em batalhas, a palavra está dizendo que o Davi se tornou um especialista em dependência de Deus. Quando o leão se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Quando uma ursa se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Então, quando um gigante se apresenta, Davi já era especialista em depender de Deus. Por isso ele fala: quem é esse homem sem aliança que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou na força do Senhor contra ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Caminhar debaixo da dinâmica criativa da fé usa a mesma dinâmica, é a mesma propriedade. Quanto mais aprendemos a confiar e depender, mais estamos firmados e convictos de que aquilo que ouvimos de Deus vai acontecer. Então as pessoas vão dizer: cara, o que esse cara está vendo que ninguém viu? Ele está vendo algo que Deus mostrou. O que esse cara está ouvindo que ninguém ouviu? Ele está ouvindo algo que Deus falou. É por isso que é impossível você convencer alguém que viu ou ouviu algo de Deus a não fazer aquilo que Deus disse ou mostrou, porque você já viu pronto.
Vai falar para Neemias que não tem como reconstruir, ele já viu pronto. Vai falar para Noé que não é para fazer arca, ele já viu pronto. Vai falar para Pedro, irmão, que não é para colocar o pé para fora, ele já viu Jesus chamando. Então tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Você precisa de uma palavra ou de uma imagem. Deus vai te dar o que os americanos chamam de big picture, é aquela imagem completa. Você fala, uau, eu vi o meu futuro, eu entendi, eu acessei. Agora não tem como ninguém te convencer do contrário, porque você já esteve lá, você já viu, você já pisou, você já sentiu. Deus, ele sempre usou homens através de uma palavra profética que antecipava um tempo, para que esses homens pudessem governar além do seu tempo. José governou porque no tempo das vacas gordas ele fez o que ninguém fazia, porque ele ouviu de Deus o que ninguém ouvia. Então quando as vacas magras vieram, José governou. Por quê? Porque ele se antecipou. Quem se antecipa, governa. E foi assim com todos os outros heróis da fé. Abraão ouviu de Deus, sai dessa terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu do lugar que ele estava, ele foi para um lugar que ele nem sabia qual era. E ele se torna o pai da fé. Foi assim com Noé, construa algo que você nunca viu para um tempo que você nunca viu. Mas porque ele foi o único que ouviu de Deus, a família dele foi a única que sobreviveu. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus já comunicou muitas vezes com você a respeito do teu futuro, do teu destino profético, da agenda dos céus, do que Ele tem para o próximo ano. Mas se talvez você em algum momento não acessou ou você se esqueceu, o meu conselho como pastor, para quem é ovelha aqui, membro, e o meu conselho para quem está visitando é: persiga com tudo o que você pode nos próximos dias uma palavra e uma visão de Deus. Porque se você começa o próximo ano correndo sem saber para onde vai, você só vai chegar mais rápido em lugar nenhum. Você precisa de uma palavra. Qual é a palavra de Deus para o próximo ano? Persiga, clame, jejue. A gente vai ter uma semana da virada. Eu, se fosse você, porque eu vou estar aqui, eu viria todos os dias clamando para que Deus me reposicione. Deus, me reposiciona na tua agenda. Qual porta não é para eu entrar? Qual porta que é para eu acessar com ousadia? Quais são os caminhos? Quais não são? Qual é a tua ideia? Qual não é? O que é uma ideia dos céus? O que é uma ideia minha? O que é vontade de Deus? O que é uma vontade minha? Me mostra, me modela, me alinha, para que eu não perca tempo correndo e dando voltas no deserto. Eu não quero depender de 10 anos para viver aquilo que o Senhor preparou para o próximo ano. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero plenitude das tuas promessas. Eu e a minha casa te serviremos todos os dias. Nós romperemos em fé, veremos a tua mão nos dando livramentos, veremos as tuas boas obras durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do próximo ano, do início ao fim. 2024, pelos olhos da fé, já é o ano mais extraordinário de milagres, de sinais e de cura que nós já vimos até aqui. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Aleluia, aleluia, Jesus. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.